Seja no seu smartphone, seja na sua Bíblia de papel, vá até Mateus capítulo 6 e deixe a sua Bíblia aberta. Enquanto você procura, uma história interessante contada por um autor no seu livro, intitulado Quando Pecadores Dizem Sim, Dave Harvey nos conta sobre um casal, Jeremy e Cindy. Um casal que aparentemente era completamente bem-sucedido. Tinham tudo o que eles sempre sonharam. A casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, filhos maravilhosos e tudo o que eles desejavam financeiramente e tudo o mais. Férias, casa no lago e coisas do gênero. O sonho de todo adulto. Mas logo, eles descobrem fendas no seu casamento. Fendas que cresciam sem eles perceberem e que estava fraturando o alicerce do casamento deles. E nenhum deles conseguia ver essas fendas enormes crescendo e destruindo o alicerce do casamento deles cada vez mais. E apesar de ter um casamento aparentemente perfeito, Jeremy começou a se desviar. Primeiro nos seus pensamentos, depois de forma cada vez mais intensa, também nas suas ações, até que por fim se entregou completamente a um relacionamento extraconjugal. Quando Cindy descobre o caso de Jeremy, ela fica completamente arrasada e devastada. É como se o chão tivesse sumido diante dos pés dela. Tudo aquilo que ela pensava ter como garantido já não existia mais. As coisas estavam de cabeça para baixo, o mundo dela havia sido completamente destruído. E em meio a essa situação, ela se depara então com um grande dilema: perdoar ou não perdoar o seu marido? C.S. Lewis, ele certa vez disse muito bem que todos nós achamos a ideia de perdão maravilhosa, até termos que perdoar alguém. Isso é absolutamente verdadeiro. Bom, talvez alguns de vocês estejam em uma situação parecida com a de Cindy aqui. Outros de vocês já estiveram numa situação parecida com a dela. Mas todos nós nos encontramos, seja agora, no passado ou no momento futuro, em uma situação parecida, onde teremos que escolher: perdoaremos ou não perdoaremos aquilo que fizeram contra nós? É isso o que Jesus nos chama a fazer. E é isso que nós iremos aprender a partir da oração modelo do Senhor nessa manhã. Perdoar é a demonstração prática de que fomos perdoados por Deus. Pecadores perdoados perdoam. Mas como? Como nos mover da dor, da tristeza, do sofrimento, da angústia, da amargura para o perdão pleno e gratuito? Como lidar com os sentimentos e as emoções conflitantes de medo, vergonha, dor ou desejo de justiça quando pecam contra você e quando fazem o que é mal contra você? É sobre isso que nós vamos conversar brevemente nessa manhã. Para isso, nós vamos ler mais uma vez, como na semana passada, Mateus 6, 9 a 13, a oração modelo do Senhor. E na semana passada, como nós focamos apenas no versículo 9, nessa manhã a nossa atenção será voltada apenas para o versículo 12. Mas iremos ler toda a oração modelo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Bom, já foi dito que o perdão é a chave para qualquer relacionamento ser bem sucedido. O perdão é a chave para qualquer relacionamento envolvendo pecadores. Se você planeja ter um casamento longo e feliz e próspero e abençoado, se você planeja ter amizades duradouras, se você quer ter um relacionamento familiar funcional, se quiser ser feliz na igreja, no trabalho, em qualquer área da sua vida, então você precisa do perdão. Você precisa ser capaz de receber perdão
e também de conceder perdão aos outros. Isso é verdadeiro não somente nos nossos relacionamentos horizontais, uns com os outros, mas também é verdadeiro nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento vertical, com Deus. Tudo o que é verdade em relação aos nossos relacionamentos horizontais uns com os outros é verdade também em nosso relacionamento vertical com Deus, com uma exceção, de que Deus não peca, então não precisa ser perdoado. Nós, pelo contrário, como pecadores, é que precisamos do perdão de Deus. E Jesus, na passagem que nós lemos, está chamando a nossa atenção exatamente para isso no versículo 12, quando ele nos ensina a orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Nessa manhã, meus irmãos, o tema da minha mensagem é bastante simples. Como pessoas completamente perdoadas, somos capazes de perdoar genuinamente. Como pessoas completamente perdoadas, somos capazes de perdoar genuinamente. Eu quero falar a respeito dessa verdade a partir de 2 pontos sobre o ensino de Jesus a respeito do perdão de pecados na sua oração modelo, na oração do Senhor. E o meu primeiro ponto será que se nós confessarmos os nossos pecados, recebemos perdão de Deus por meio de Jesus. Primeiro ponto, o perdão gratuito de Deus por meio de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela define pecado de diversas maneiras. Por exemplo, ela diz que o pecado é uma transgressão, uma rebelião, uma imundícia, uma ofensa, perversidade, erro e assim por diante. A Bíblia define o pecado de muitas maneiras. E, em geral, a ideia de pecado é algo como que uma ofensa pessoal contra Deus, contra o seu caráter, a sua santidade e a sua vontade revelada. Porque quando nós pecamos, nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus e rejeitamos o seu governo, o seu senhorio, a sua autoridade sobre nós. Foi assim, no princípio de tudo, no jardim. É assim todas as vezes que pecamos. A palavra de Deus diz, para não mentirmos, o que nós fazemos? Mentimos descaradamente. A palavra de Deus diz para nós não cobiçarmos. O que nós fazemos? Enchemos os olhos e o coração de cobiça, desejando aquilo que não pertence a nós. Dessa forma, nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, ofendemos a Deus e declaramos algo mais ou menos assim, que nós sabemos o que é melhor, que a nossa sabedoria, que a nossa inteligência é melhor e que vamos viver de acordo com as nossas regras, não de acordo com o padrão de Deus. Ou seja, ofendemos a Deus, rejeitamos o seu governo e o seu senhorio sobre a nossa vida. Então a Escritura, de forma geral, compreende o pecado como uma ofensa a Deus. Mas percebam, a forma como Jesus descreve o pecado nessa passagem que nós lemos é completamente nova. Ele não descreve como uma transgressão, rebelião, imundícia, ofensa, perversidade ou erro. Por mais que o pecado seja essas coisas, ele descreve o pecado como um débito, como uma dívida. Porque quando nós pecamos, nós nos colocamos em débito ou em dívida com Deus. E incorremos em uma obrigação diante de Deus. Paulo, para trazer luz a esse ponto, nos diz em Romanos 4:4 o seguinte: para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E em Romanos 6:23 ele diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que se você peca, e a palavra de Deus diz que todos pecamos, a sua recompensa certa será a morte. Tanto a morte física, quanto a morte espiritual. O pecador está em dívida com Deus. E o pagamento da sua dívida é a morte, a separação de Deus eternamente. O que Jesus está querendo dizer aqui é que somos
devedores de Deus como pecadores. Possuímos um débito, uma dívida com Deus. E é por isso que precisamos pedir perdão. Da mesma forma que nós precisamos do alimento diário para o nosso sustento físico, também precisamos constantemente do perdão para o nosso sustento espiritual. Da mesma forma que temos que nos alimentar diariamente para sobreviver, precisamos diariamente do perdão divino para termos vida espiritual. Acontece que o perdão não é algo simples e barato, é algo que custa caro, é extremamente custoso para aquele que está disposto a perdoar. Um exemplo bobo e banal. Digamos que você me empreste um livro seu e eu perca esse livro. Sabe-se lá por quê? Eu acabo perdendo esse livro. E digamos que esse livro custa em torno de R$100. Ao perder esse livro que você me emprestou, eu estou em dívida com você. Ou eu tenho que comprar um livro novo, ou eu tenho que dar a você o dinheiro equivalente ao valor daquele livro. Mas, digamos que você seja uma pessoa generosa e me diga que não preciso me preocupar, que está tudo bem, que você vai aceitar que eu perdi o livro. O que aconteceu aqui? A minha dívida, ela não simplesmente evaporou como num passe de mágica. Na verdade, ao me perdoar, você escolheu assumir os custos para si. Você escolheu assumir os custos de comprar um livro novo ou de ficar sem aquele livro. A questão aqui é que onde houver uma dívida, alguém deve pagar por ela. Agora digamos que o livro que você me emprestou era talvez um livro muito raro, ou um livro extremamente cheio de valor sentimental para você. Se esse for o caso, o livro ele possui um valor muito maior do que aqueles R$100 iniciais. Talvez ele não tenha valor nenhum, você não venderia ele por preço nenhum, porque ele tem um valor sentimental, ou é um livro extremamente raro. E ao me perdoar por perder o livro, você mais uma vez está assumindo um custo, mas dessa vez um custo muito maior do que meros R$100. Porque você não vai poder comprar um livro novo. Você não vai conseguir aquele livro que você tem sentimentos, um valor sentimental apegado a ele. O meu ponto aqui é o seguinte: não há como perdoar coisa alguma, nem ninguém, sem sofrer dano, sem nenhum custo pessoal para si. Seja você aceitando perder o seu livro predileto, seja você tendo que perdoar alguém que traiu a sua confiança, que magoou você profundamente. O perdão é sempre algo custoso, é algo que custa caro para aquele que perdoa, é algo que exige certo tipo de renúncia, sofrimento e perda. Dessa forma, com isso em mente, quando nós pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas, não estamos simplesmente pedindo para Deus riscar no caderninho da nossa dívida, aquela dívida específica. Não é como se fôssemos no mercadinho da esquina e não temos dinheiro e pedimos para a pessoa colocar no caderninho do fiado e que nós pagamos ele depois quando tivermos dinheiro. Não. Na verdade, estamos pedindo, quando pedimos para Deus perdoar os nossos pecados, estamos pedindo para Deus assumir os custos da nossa dívida, sofrer em nosso lugar. Estamos pedindo para Ele pagar pelo nosso pecado. E é exatamente isso o que Jesus veio fazer ao encarnar, pagar pelo nosso pecado. O nosso perdão é conquistado por meio da morte do Filho de Deus na cruz. Precisamos compreender isso. Essa verdade é fundamental para que compreendamos o Evangelho de Jesus. Em Colossenses 2, 13 e 14, Paulo diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. É dito no mundo antigo,
mas alguns historiadores discutem porque não há evidências concretas, mas acho que é um bom ponto para ilustrar aqui. No mundo antigo, provavelmente, quando se pagava uma dívida, o credor, ele martelava um prego no certificado de dívida em uma praça pública, em um poste em uma praça pública, em um local público, para formalizar a quitação daquela dívida. Da mesma maneira, a Escritura nos ensina que quando Cristo morreu na cruz, não foram apenas os seus pés e as suas mãos que foram pregados na cruz, mas também o escrito de dívida que era contra nós. Na cruz, nós somos perdoados porque Deus sofre em nosso lugar, porque Deus paga a nossa dívida, quitando a dívida que tínhamos com Ele mesmo. Veja, a nossa dívida não foi simplesmente apagada. Deus não passou a caneta por cima, mas ela continua ali. A nossa dívida ela não fica à nossa espreita, por trás do nosso ombro, esperando o próximo erro para vir e nos assombrar novamente. Ela foi completamente quitada. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram pagos por Jesus na cruz. Eu e você podemos ter paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por causa da sua obra na cruz. Podemos ter perdão de Deus. É por isso que Jesus nos ensina que precisamos orar pedindo perdão a Deus. Mas e se nós já somos crentes? E se nós já confiamos no Senhor, já pedimos perdão, já recebemos esse tipo de perdão? Por que Jesus nos diz que devemos orar diariamente pedindo por perdão? Nós fazemos isso porque oramos a Deus como o nosso Pai. Lembre-se, Pai nosso que estás nos céus. Nós não oramos a Deus apenas como nosso Senhor e juiz, como alguém distante, não próximo, não num relacionamento conosco. Ele é o nosso Pai celestial. Assim, nós oramos pedindo perdão diariamente, não para sermos novamente justificados dos nossos pecados. A justificação pela fé, ela é concedida a cada um uma única vez. Uma vez declarados inocentes diante de Deus, seremos sempre assim, porque Deus sempre nos verá dessa forma, por causa do que Cristo fez por nós. Mas nós oramos diariamente, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós queremos ter um relacionamento correto com o nosso Deus e Pai celestial. Os nossos pecados afetam o nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai. Da mesma maneira que eles afetam os nossos relacionamentos uns com os outros. Brigue com o seu cônjuge, brigue com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Fique sem se falar durante algum tempo e você perceberá que o relacionamento de vocês foi afetado, não é mais como era antes. Quando você fica magoado, entristecido, quando você diz coisas que não deve, o seu relacionamento é quebrado, você fica em um relacionamento quebrado com aquela pessoa. As coisas não estão mais bem. Da mesma forma, quando nós pecamos, quando ofendemos a Deus, a sua santidade, recusamos o seu senhorio sobre nós, dizemos que nós sabemos o que é melhor, o nosso Pai Celestial se entristece com o nosso pecado. É por isso que nós precisamos pedir perdão repetidas vezes. Não para ser justificados novamente. Não para ser salvos uma vez mais. Mas por causa do nosso relacionamento filial com o nosso Pai Celestial. Queremos ser bons filhos que agradam ao nosso Pai Celestial. E a boa notícia é que o nosso Pai Celestial é amoroso e está sempre disposto a nos perdoar e se reconciliar conosco para que tenhamos um relacionamento justo e correto com Ele. A grande questão é como receber o perdão de Deus. A resposta das Escrituras é confessando os nossos pecados ao nosso Pai Celestial. Quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós estamos admitindo que pecamos, que temos uma dívida, que estamos em débito para com Deus.
Porque o pecado, ele desfaz, ele bloqueia, impede o nosso relacionamento com Deus. Para usar a linguagem de Isaías, o céu fica como que de bronze e há uma separação entre nós e Deus por causa dos nossos pecados. Ou, para usar uma imagem bastante moderna, o pecado impede que o Wi-Fi que nós temos funcione adequadamente, nos impede de nos conectarmos com Deus corretamente. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra-chave aqui é confessar. Precisamos confessar os nossos pecados. Tratar os nossos pecados como o que eles realmente são. Pecados. Aquilo que não está em conformidade com Deus e a sua vontade para nós. Acontece que nós somos muito bons em justificar o nosso pecado. Isso é assim desde Adão e Eva. Também somos muito bons em nos desculpar pelas nossas ações. Mas se desculpar não é a mesma coisa que confessar. Confessar envolve assumir a culpa e pedir perdão. Outra coisa em que nós somos muito bons também é em esconder os nossos pecados. O problema é que um pecado escondido continua, mesmo assim, sendo um pecado. Você consegue perceber a diferença entre confessar e pedir perdão e justificar o pecado, se desculpar e esconder o pecado na sua própria vida? Muitos de nós tentamos esconder, muitos de nós tentamos ignorar, muitos de nós nos desculpamos sem de fato assumir a culpa, porque nós não queremos confessar e pedir perdão. Mas a palavra de Deus nos diz para nos livrarmos do peso do pecado na nossa vida. E nós só podemos fazer isso confessando os nossos pecados e pedindo perdão, porque só Deus tem o poder para remover a culpa dos nossos pecados. Precisamos parar então de fingir sermos bons cristãos e esconder os nossos pecados para debaixo do tapete. Precisamos parar de fingir que não pecamos contra Deus e contra o próximo e que as coisas vão ficar bem. Que só precisamos de um pouco de tempo. E assim nós vamos esquecer e as coisas vão voltar a como era antes. Afinal de contas, o tempo cura tudo, não é verdade? Não! Nossos pecados devem ser confessados. Somente assim receberemos o perdão de Deus. A boa notícia do Evangelho é que não importa o quão terrível seja o seu pecado, o quão vil e abominável ele seja, em Deus você encontra perdão. Aos pés da cruz de Jesus, há sempre um lugar disponível onde você pode confessar o seu pecado e encontrar o perdão que você tanto necessita. É disso que o salmista fala quando ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmos 130, os primeiros 4 versículos. As boas notícias do Evangelho são que se você orar a Deus confessando os seus pecados e pedir perdão, Ele irá atender você. Ele não rejeita nenhum daqueles que humildemente se aproximam dEle, confessam seus pecados e pedem perdão. Em Jesus, você tem perdão gratuito e completo. Se você o buscar de todo o coração, você o encontrará. Essas são boas notícias para devedores, como nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Em Jesus, há perdão para os seus pecados. Ele já pagou a dívida de todos os seus pecados. Não importa o quão horrendo ou monstruoso seja o seu pecado, em Deus há perdão para você.
Então, nessa manhã, você tem duas opções. Ou você se agarra a esse perdão de Deus e se livra da culpa, que não importa o que você faça, ela sempre estará ali assombrando você. E você experimenta, então, paz com Deus e consigo mesmo por meio do que Cristo fez. Ou você se afunda cada vez mais no seu pecado, até a morte. Morte eterna, afastado eternamente de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Vamos nos voltar agora para a segunda metade do versículo 12. E assim eu quero adentrar no meu segundo e último ponto nessa manhã, que nós podemos aprender com esse versículo da oração modelo do Senhor. O perdão que precisamos conceder àqueles que pecam contra nós. Então, o segundo ponto principal, pela graça de Deus, somos capacitados a perdoar genuinamente. Jesus ele não ensina a orar apenas, perdoa-nos as nossas dívidas. Ele não para por aí e avança para outra petição. Ele também nos instrui a orar, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que existe o perdão que eu e você precisamos receber, mas também existe o perdão que eu e você precisamos conceder. Nessa manhã, eu quero deixar bastante claro e ressaltar que somente quem é regenerado, quem nasceu de novo, pelo poder de Deus, quem foi realmente perdoado dos seus pecados e tem paz com Deus, pode orar dessa forma que Jesus está instruindo aqui. Ou seja, somente é capaz de perdoar genuinamente aqueles que foram perdoados por Deus. Porque pessoas perdoadas perdoam. E independente do mal que tenham causado contra você ou aqueles que você ama. Somente aquele cuja única esperança na vida e na morte é a justiça que há em Jesus por meio da fé, pode voluntariamente abrir mão dos seus direitos e perdoar o seu ofensor. Somente pessoas perdoadas perdoam verdadeiramente. Perdoar os outros é o fruto de sermos realmente pessoas perdoadas por Deus. É isso que a Escritura nos diz. A palavra de Deus diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32 nos diz assim. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus não apenas nos perdoou o nosso pecado, mas também nos libertou do poder que o pecado exerce sobre nós e das impurezas do pecado na nossa vida. E uma das principais impurezas do pecado na nossa vida é a incapacidade de perdoar os outros. Deus não só nos perdoou, mas Ele também nos capacita pela sua graça a também perdoar. Pelo poder do Espírito em nós, somos capacitados a perdoar os outros, independentemente do tamanho do mal, do tamanho da ofensa que tenham causado contra nós. Pessoas perdoadas perdoam. Um exemplo talvez ilustre bem o que eu quero dizer aqui. Numa história terrivelmente triste, mas também maravilhosamente bela, que depois virou um filme intitulado Graça Amish. Um homem, ele invade uma escola em uma comunidade Amish na Pensilvânia e faz de refém e, por fim, assassina 5 meninas daquela comunidade, antes de tirar a própria vida. Uma tragédia. Crianças feridas, crianças mortas, um homem morto. Mas o mais surpreendente em meio a essa tragédia não é toda a dor, o caos, a revolta, o choque que aquilo causou. É pelo contrário que os pais e mães daquelas meninas e crianças que foram ou feridas, ou daquelas 5 meninas que foram mortas por aquele homem, quase imediatamente, após toda aquela tragédia,
Elas se reúnem, elas vão na casa da viúva daquele homem, porque ele era conhecido da comunidade Amish daquela região, e elas perdoam aquele homem, aquela mulher e as suas 3 filhas pequenas. E não só perdoam, mas oferecem apoio financeiro e emocional para aquela viúva e para aquelas 3 crianças pequenas. É esse o tipo de perdão que nós somos chamados a conceder. Aquelas famílias continuavam enlutadas pela perda das suas filhas. O coração delas ainda estava despedaçado. A vida delas jamais seria a mesma. Os seus filhos não voltariam. Mas mesmo assim, elas decidiram exercer misericórdia e não pagar na mesma moeda. Ofereceram perdão, demonstraram solidariedade e auxílio à família daquele assassino. Elas decidiram perdoar. Isso demonstra que o perdão não é um mero sentimento. É, antes de tudo, uma escolha. Não é somente uma emoção, é um ato da vontade. Quando nós compreendemos o perdão como um sentimento, uma emoção, nós dependemos de estar bem, de nos sentirmos bem conosco mesmo e de que as coisas estejam organizadas para que possamos então perdoar. Ah, não, eu não estou sentindo bem, eu ainda estou magoado, eu ainda estou dolorido, aquilo que ele fez é tão terrível. Então nós não perdoamos. Agora, se o perdão é um ato da vontade, mesmo quando as suas emoções e os seus sentimentos estiverem profundamente magoados, mesmo quando o seu coração estiver quebrado e despedaçado, mesmo quando você, como aquelas famílias, perder o seu filho, significa que você pode escolher perdoar. O perdão é um ato da vontade em submissão a Deus, pois Deus nos chama a perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Perdoar é crer na promessa de que o que quer que esteja do outro lado, depois que você perdoar, será melhor, porque você está fazendo aquilo que Deus ordena e que Deus estará ao seu lado. Mesmo que talvez seu relacionamento não tenha sido restaurado, mesmo que o seu filho não volte à vida, mesmo que a sua dor continue, mesmo que as coisas jamais voltem a ser como antes. Perdoar é crer na promessa de que Deus estará com você do outro lado. Como Jesus no Getsêmani, em angústia, medo, confusão, precisamos confiar em Deus. Jesus sabia que depois do sofrimento da cruz, ele veria alegria e desfrutaria de Deus. Nós também, depois de toda dor, mágoa, ira, que sentimos, que causam contra nós por causa do pecado contra nós, precisamos perdoar e buscar reconciliação, porque há alegria do outro lado do perdão, a alegria de viver eternamente com Deus, de desfrutar da sua paz em nós. E isso supera todas as dificuldades momentâneas, as aflições, os sofrimentos que enfrentamos, até mesmo aqueles de liberar perdão. Perdão não é um sentimento, é um ato de obediência a Deus, é um ato de fé e confiança na bondade e na sabedoria de Deus. Sim, perdoar é uma atividade custosa, porque quando você perdoa uma dívida, lembre-se, ela não desaparece pura e simplesmente. Em vez disso, você tomou para si aquela dívida, você vai assumir os custos, você deve pagar, você ficará no prejuízo. Foi precisamente isso que Cristo conquistou para nós no Calvário. Perdão gratuito, imerecido e completo. Ele assumiu sobre si a nossa dívida, pegou sobre si o prejuízo, se tornou maldição em nosso lugar, para que tenhamos perdão gratuito, imerecido e completo. E então, como pecadores perdoados, que possamos perdoar os pecados de outros
contra nós também. Mas talvez você esteja se perguntando, como? Como? E onde encontrar forças para perdoar? Mesmo sabendo que perdoar é como se eu fosse chamado para morrer, assumir todos os custos para mim, mesmo sem eu ter feito nada. Como perdoar? Como não deixar os sentimentos e as emoções tomarem conta? Como fazer isso? A única resposta genuína para essa pergunta encontra-se no Calvário, na cruz de Jesus. Para sermos capazes de perdoar, mesmo os atos mais terríveis, como talvez o assassinato de um dos nossos filhos, uma traição terrível contra nós, como no caso de Jeremy e Cindy, precisamos correr para o lugar onde recebemos graça, força e coragem. Precisamos correr, porque perdoar nós não conseguiremos jamais pelas nossas próprias forças. Porque na cruz do Calvário é o lugar onde nós vemos a monstruosidade do nosso pecado. É onde nós sabemos que Cristo está ali por causa do meu pecado. Por causa da monstruosidade do meu pecado. E nós experimentamos então a grandeza do poder de Deus em nos salvar. E a profundidade e a maravilha do seu amor em nos alcançar e nos perdoar. Precisamos correr para a cruz de Cristo para sermos capazes de perdoar. É na cruz que nós vemos a perversidade do nosso próprio pecado. É na cruz que vemos Jesus crucificado por nosso pecado, enquanto ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, rebeldes. É no poder que flui da cruz que somos capacitados a perdoar. Por causa do poder de Deus, por causa da nova vida de Deus em nós, somos capazes de perdoar. Na cruz, vemos não somente o poder de Deus em ação, mas também o amor de Deus. E ao experimentar aos pés da cruz, esse amor de Deus que nos constrange, que nos transforma, que inunda o nosso ser e que nos perdoa por completo, nós sabemos que podemos confiar em Deus e na sua palavra. E Ele nos diz para perdoarmos. Então nós sabemos que por mais que doa, que seja difícil, que as coisas jamais voltem a ser daquele jeito que gostaríamos que fossem, nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar. Podemos confiar em Deus e perdoar. Podemos nos livrar de todo o pecado, amargura, mágoa, ira, do medo do nosso coração, por causa de Jesus na cruz e do seu amor que flui dela. Podemos perdoar por causa do poder e do amor de Deus, que flui da cruz diretamente para a minha e para a tua vida. Voltando à história de Jeremy e Cindy, somente quando Jeremy entendeu que o seu pecado tinha sido não somente contra Cindy, mas também contra o Deus santo e justo, é que ele foi capaz de se arrepender do mal que havia feito. E não dar mais desculpas, ou tentar achar culpados pelo que ele fez. Somente então ele foi capaz de pedir perdão a Cindy. E somente quando Cindy compreendeu o pecado da amargura, da vaidade, da falta de fé, da vitimização, foi que ela compreendeu que também havia pecado contra Deus. E se lembrou do grande perdão de Jesus que flui da cruz. Foi então que ela foi capaz de perdoar Jeremy. Assim, pela graça de Deus que flui da cruz, nos perdoando e nos capacitando a perdoar, eles iniciaram o processo de reconciliação. O perdão que ambos receberam de Deus foi a base para o perdão que eles concederam um ao outro. Essa pode ser também a nossa realidade. Em qualquer área da nossa vida, podemos receber perdão e podemos também conceder perdão e temos relacionamentos restaurados.
Para concluir, meus irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus pagou a nossa dívida e nos concedeu sua posição perfeita diante do seu Pai Santo, agora o nosso Pai Celestial. Essa é a medida do perdão que recebemos. Essa é a medida do perdão que podemos conceder. Gratuito, livre e completo. O perdão, ele renuncia o velho para edificar o novo. E aqui talvez se encontre uma das coisas mais maravilhosas em relação ao perdão. O Evangelho e o perdão criam algo inacreditável. Relacionamentos restaurados entre pecadores. Que vivem então e expressam a lei de Cristo na sua própria vida, amando e perdoando uns aos outros. O perdão é uma ferramenta poderosa que repara os danos do pecado. E onde o perdão é empregado pela fé e em submissão a Deus, acontece a transformação. Podemos viver de forma verdadeiramente livre, livres do nosso próprio pecado e livres do pecado que outros cometeram contra nós. Que Deus nos conceda a graça para viver o discipulado de Jesus. E que, mesmo compreendendo que o perdão é algo extremamente custoso, que para Deus nos perdoar custou a vida do seu Filho unigênito, que sejamos capazes de perdoar também, porque o perdão faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. E Deus é santo, justo e bom. E obedecermos a Ele e vivemos de acordo com a Sua palavra será bom para nós. Pessoas perdoadas perdoam. Assim, meus irmãos, como pessoas perdoadas por Deus que somos, que possamos também perdoar uns aos outros, porque é exatamente isso que pessoas perdoadas fazem. Elas perdoam. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus conceda graça e que possamos viver essa realidade na nossa vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu olho para a cruz e para a cruz